a excelência na oração. Então, assim nos diz o texto da palavra de Deus nessa noite. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra que é viva. Obrigado, Deus, porque nós podemos ter acesso a ela. Obrigado porque é um presente Teu para a nossa vida. E mais uma vez nós estamos aqui para nos encontrarmos com o Senhor através da Tua palavra. A nossa única oração é pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa impactar o nosso coração, e que ao final desse encontro possamos voltar para casa transformados, renovados, fortalecidos, como a Tua palavra muito bem pode fazer nas nossas vidas. Pai, eu sou pecador, tanto quanto os meus irmãos, não sou melhor do que eles em nenhum aspecto. Amém. Queridos, a excelência na oração é o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje, à luz desse texto de Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Bom, eu não tenho dúvida que excelência deve ser uma coisa buscada por nós em todas as áreas da nossa vida. Eu digo isso porque, e por excelência, eu queria que você entendesse, é a possibilidade da gente fazer o melhor com os recursos disponíveis. Porque quando a gente fala em excelência, você realizar qualquer trabalho com excelência, fazer qualquer coisa com excelência, num primeiro momento pode parecer que somente pessoas que têm dinheiro conseguem fazer coisas com excelência. Entretanto, quando nós olhamos para algumas realizações, para alguns feitos de pessoas que não têm tanto dinheiro assim, a gente percebe que tem gente que tem uma capacidade muito grande de não se conformar em fazer coisas de qualquer jeito. Eu diria meia boca. Não sei se você conhece essa expressão, né? Mas tem uma expressão chamada meia boca. Uma meia boca não é uma boca nem fechada, nem uma boca totalmente aberta. É uma meia boca. É uma boca mais ou menos aberta. E tem gente que pensa assim: bom, funciona, tá bom. Tá funcionando? Tá legal. Então assim, a gente pendura um lustre aqui, né? Tá torto, mas tá acendendo? Tá legal. Esse tipo de postura, eu diria que é uma postura de quem realiza as coisas de uma maneira meia boca, mais ou menos. Entretanto, como eu já lhes dizia, independente de condição financeira, independente de dinheiro, é possível que nós venhamos a executar alguns projetos, alguns feitos, fazermos algumas coisas com excelência. Isso é importante pensarmos assim, porque quando a gente fala dessa excelência, ela é importante porque ela glorifica a Deus, ela conquista as pessoas e torna a vida mais fácil. Todo mundo gosta de frequentar um ambiente confortável e bonito, não é verdade? Se você vai num lugar e você chega lá, né, as cadeiras estão bagunçadas, sujas até, mal arrumadas, o lugar não tem uma decoração bacana, um ar-condicionado gelando legal, o que acontece? A gente até fica ali, mas não é uma coisa que produz aquele prazer na gente em estarmos num lugar como esse. Agora você chega num lugar com tudo organizado, com as coisas nos seus devidos lugares, tudo limpo,
tudo, né, bacana. Kleber me perdoe aqui o exemplo, né? Mas olha a oração do Miguel, né? Eu oro para que a minha casa fique pronta. Sabe por quê? Ele sabe que é bom viver numa casa organizada. Ele sabe que é bom viver numa casa com a obra acabada, onde com as coisas estão nos seus devidos lugares. Então, a excelência é algo que atrai as pessoas se sentem bem em lugares onde as pessoas tratam as coisas com excelência. Então, atrai pessoas, faz com que a gente viva uma vida melhor. Porque, eu não sei você, mas assim, quando as coisas estão nos seus devidos lugares, arrumadas, eu consigo encontrar tudo com mais facilidade, eu consigo me achar melhor, eu consigo trabalhar melhor quando você tem uma certa organização no seu local de trabalho, na sua casa. Então você vive melhor, mas sobretudo, eu acredito que a excelência glorifica Deus. Deus se alegra quando nós damos o nosso melhor, quando nós fazemos o nosso melhor, quando a gente vive a vida nessa perspectiva da excelência. É por isso que eu digo que a excelência é uma bênção. Eu sonho com uma igreja excelente, por exemplo. Eu sonho com uma igreja com a obra acabada, embora não tenhamos conseguido ainda. Eu sonho com uma igreja com o ar-condicionado gelando muito mais, para que eu não fique suando como eu estou suando aqui agora. Eu sonho com uma igreja, não com essas cadeiras de plástico, com umas cadeiras bonitas, com uma fachada pronta, com a grade no lugar. Tudo isso, por quê? Porque eu sou metidinho, né? Porque eu tenho mania de grandeza? Não, porque eu sei que a excelência atrai pessoas, a excelência faz com que a gente consiga viver melhor, e a excelência glorifica a Deus, porque o nosso Deus é um Deus excelente. O nosso Deus é um Deus da excelência, até porque Ele é alguém que sempre faz tudo com excelência. Eu provo isso para você. Quer ver só? Gênesis capítulo 1, verso 31. Na criação, Deus cria todas as coisas em 6 dias. E a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansa. Não que Ele estivesse cansado, mas Deus, Ele para contemplar a sua criação. Olha aqui que o verso 31 vai dizer do capítulo 1. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado mais ou menos. Está assim escrito aí? E tudo havia ficado meia boca, e tudo havia ficado largado, torto. Não, a Bíblia diz que Deus fez tudo, e viu que tudo havia ficado muito bom, ótimo, excelente. Sabe por quê? Porque Deus, como já lhes disse, é o Deus da excelência. Deus é o Deus que gosta das coisas nos seus mínimos detalhes. Lembra do Antigo Testamento? Eu dizia aqui hoje de manhã, de alguma forma, falando sobre sacerdócio. O sacerdote, para poder oficiar o culto na presença de Deus, ele tinha que estar com as suas vestes sacerdotais, todas impecáveis. Ele tinha que estar com a roupa toda impecável, se apresentar de uma maneira impecável diante de Deus. O tabernáculo que nós encontramos no Antigo Testamento, que nós encontramos na história de Israel, tudo no tabernáculo estava nos seus devidos lugares, tudo numa ordem perfeita, absolutamente perfeito. Por quê? Porque Deus gosta de excelência, porque Deus se agrada em ver as coisas organizadas. O diabo é sujo, o diabo pega as coisas e faz de qualquer jeito, né? E não está nem para nada. Eu estava fazendo esses dias uma meditação, perdoe parênteses aqui, talvez você possa achar que não tem nada a ver, mas eu vou falar assim mesmo. Eu estava vendo, passei por uma dessas esquinas da freguesia aqui, e estava olhando para um desses despachos, né? Já viu como é que é um despacho? Né? Aquela tentativa de Satanás de imitar o que Deus faz, né? Deus faz tudo com excelência. No Antigo Testamento havia sacrifício de animais, mas a Bíblia diz que os animais eram queimados. Todo animal era queimado, não ficava uma nojeira, uma sujeira, não ficava nada nojento no espaço. Tudo era queimado, subia como incenso diante de Deus, e o local permanecia limpo como antes. Passa nas esquinas aqui da freguesia, a macumba como é que é? Bicho morto, galinha morta, tudo fedendo, urubu em cima, porque o diabo é sujo, porque o diabo quer ver a bagunça, o diabo gosta da desorganização,
O diabo não gosta de projetos, o diabo não gosta de excelência, da organização. Deus gosta. E Deus é um Deus da excelência. Agora, eu estou falando de excelência até aqui operacional, excelência logística, excelência física. Agora, tudo isso fica em segundo plano quando nós falamos de excelência espiritual. Por quê? Porque a excelência espiritual é algo muito mais importante do que a excelência material. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se nós tivermos que optar entre um lugar bonito e um lugar cheio de Deus, nós optaremos por um lugar cheio de Deus. Se tivermos que optar entre um lugar onde não deu para fazer tudo como a gente gostaria de fazer, porque faltou dinheiro, faltou gente para fazer, mas se esse lugar estiver cheio da presença de Deus, nós ficamos com a excelência espiritual, porque diante da excelência espiritual, toda a organização, toda a logística, todo bom andamento fica em segundo plano. E aí, queridos, embora falando de oração e falando da excelência na oração, que é o nosso tema nessa noite, embora a oração seja o lugar onde nós despejemos os nossos pedidos diante de Deus, onde nós coloquemos o nosso coração diante de Deus, onde nós falamos das nossas dores, falamos dos nossos problemas, falamos das nossas lutas, lamentamos diante de Deus, existe um nível de excelência na oração, um patamar mais elevado que Deus quer nos levar para Ele. Lembra que nós cantávamos há pouco? Leva-me além. Esse leva-me além, eu acho que essa música foi muito bem escolhida, acredito que pelo Espírito Santo para nós aqui nessa noite, porque esse leva-me além tem a ver com a excelência que nós estamos falando aqui nessa noite. Tem a ver com a excelência de uma vida espiritual, a excelência de uma vida de oração que Deus quer, ou melhor, que Deus exige daqueles que andam com Ele. Porque, queridos, como pastor, tenho visto e muitas vezes percebo na minha própria vida uma tentativa ou uma inclinação de achar que Deus aceita as coisas como são. Não sei se você já ouviu a expressão, para Deus está bom. Aí o sujeito, ele é desafinado, ele não sabe cantar, canta mal pra caramba, dói o ouvido de todo mundo, mas é para Deus. E Deus aceita. Se é para Deus, não importa o local, qualquer local é local, então a gente pode agir com as coisas que são para Deus de qualquer jeito. Só que, queridos, quando a gente fala da excelência espiritual, quando a gente fala da excelência na oração, o que nós precisamos entender, como já cantamos hoje, é que existe um nível mais elevado, mais além, mais superior, para o qual Deus quer nos levar. Eu dizia aqui de manhã, e já disse de certa forma hoje à noite também, o pouco que nós já experimentamos, ou melhor, o muito que nós já experimentamos, não passa de gotas, como uma canção diz, que nós cantamos também, diante daquilo que Deus quer e pode fazer. Então, o que eu quero que você entenda dessa noite, é que, olhando para Efésios capítulo 3, nosso texto, é que o apóstolo Paulo, ele foi alguém que viveu esse nível de excelência na oração. Ele foi alguém que eu diria que de alguma forma ele orou a oração, acredito eu, que Deus queria que ele orasse e que ficou como um legado para a nossa vida, como sendo um modelo de oração a ser vivido por cada um de nós. E nessa oração eu encontro algumas características. A primeira delas é que essa oração de Paulo foi uma oração desensimesmada. Preste atenção, Paulo estava preso em Roma, esperando ser julgado, as coisas não estavam lá muito boas para ele, mas mesmo assim, Paulo conseguiu tirar os olhos de si mesmo e orar pelos seus irmãos. Paulo estava preso, o julgamento estava para acontecer, Paulo seria condenado, e ainda assim a oração de Paulo conseguiu ser uma oração desensimesmada, uma oração altruísta, uma oração para o outro. Aí eu fico lembrando das minhas orações muitas vezes: Deus, me dá isso, me faz isso, me concede aquilo, eu quero isso, eu preciso, cuida de mim, abençoa os meus filhos. E lá no final,
às vezes a gente lembra de alguém, do irmãozinho que está doente, passando uma necessidade. Ah, Deus, e se der tempo, abençoa aquele irmão lá. Se der, abençoa aquela pessoa lá. Queridos, entenda uma coisa: a oração excelente é aquela que traz a comunidade para junto de si. Toda vez que nós nos ajoelhamos diante do Pai em oração, nós não vamos somente no nosso nome próprio, mas nós vamos em nome de toda a comunidade. Quando você ora, você não vai sozinho, você leva a comunidade de Deus com você. É por isso que na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, ele diz: Pai nosso, não é Pai meu, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, são nossas, não são minhas, é da comunidade. Por isso, irmãos, a oração excelente, em primeiro lugar, ela é uma oração desensimesmada, onde eu esqueço um pouco de mim e intercedo pelo outro, intercedo pelos irmãos, intercedo pela igreja, intercedo por gente que eu conheço, intercedo por gente que eu não conheço. Gente que está sofrendo nos hospitais, a gente não conhece o nome, a identidade, o CPF, por exemplo, das pessoas que estão aqui no hospital da Serra. Qual é o nome desse hospital aqui? Na subida da Serra, Cardoso Fontes. Nós não conhecemos, mas nós temos que ainda assim orar por elas. Deus alenta aqueles corações, consola, cura, salva, liberta, porque a oração excelente é uma oração desensimesmada. Olha, interessante que nós encontramos no verso 15 desse capítulo que nós lemos. Por essa razão, Paulo dizendo: ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome a família nos céus e na terra. Paulo está fazendo menção a toda a família do povo de Deus. Ele se ajoelhava diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo não está ali orando para ele: Senhor, imagina se sou eu, né? Senhor, eu estou preso, Deus, me livre dessa prisão, não aguento mais, Senhor, me ajuda, eu estou aqui deprimido, angustiado, quando que o Senhor vai agir? Paulo não, Paulo ora pelos irmãos, Paulo intercede pela comunidade, porque essa oração foi uma oração desensimesmada. No verso 18, ele vai dizer o seguinte: possam, juntamente com todos os santos. E ele vai continuar a compreender a largura, a profundidade, né, do amor de Deus. Paulo mais uma vez inclui todos os santos, inclui a comunidade, porque Paulo sabia que a experiência espiritual que ele precisava viver não podia ser uma experiência isolada, não podia ser uma experiência em si mesmada, mas deveria ser uma experiência de toda a comunidade. Então, essa oração de Paulo, em primeiro lugar, ela foi desensimesmada, mas também foi uma oração humilde. É a segunda característica que eu encontro aqui nessa oração. No verso 1 ele vai dizer: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Só se ajoelha aquele que reconhece que o outro é maior do que ele. Só se prostra aquele que reconhece que existe alguém superior e maior do que ele. Queridos, como que nós temos perdido essa capacidade de nos humilharmos diante de Deus. Eu gosto do Sermão da Montanha, quando John Stott, fazendo uma análise do Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, quando começa assim: bem-aventurados os pobres, ou são, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres ou humildes de coração. O John Stott vai dizer que essa humildade é justamente esse reconhecimento da nossa falência moral e espiritual. É justamente a capacidade que o Espírito nos dá de olharmos para dentro e nos percebermos pecadores, sujos, depravados espiritualmente falando, moralmente falando, e totalmente necessitados de Deus, de que Deus venha ao nosso encontro para nos salvar. Então essa pobreza de espírito de Mateus capítulo 5 versos 1 e 2, que do Sermão da Montanha, o John Stott vai dizer que é esse reconhecimento dessa falência moral. Às vezes, dentro de um conceito atual que existe de oração aí, oração impositiva, oração de reivindicação, oração que bota Deus contra a parede. Quantas vezes nós vamos para Deus achando que nós temos direitos e que Deus tem a obrigação de fazer coisas por nós? Queridos, sabe como é que a gente precisa se apresentar diante de Deus? É como o texto nos disse de Mateus capítulo 5, 1, 2 e 3 vai nos dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, e na sequência, bem-aventurados os que choram,
Porque o John Stott vai dizer que esse choro é um choro de reconhecimento do pecado, da sua falência moral. Então, a oração excelente, ela é uma oração desensimesmada, ela é uma oração humilde, que reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus maior do que a minha própria vontade. Agora, a oração excelente, ela tem uma terceira característica, ela é uma oração bíblica. É interessante isso, né? Irmãos, nós precisamos aprender a orar a Bíblia. Precisamos aprender a encher as nossas orações de conteúdo doutrinário. Preste atenção, na oração de Paulo aparecem temas como soberania de Deus, predestinação, união mística com Cristo, perseverança dos santos. Todos esses são temas frequentes nas orações do apóstolo Paulo. É mais ou menos assim, porque a mente de Paulo, o coração de Paulo estavam encharcados da palavra de Deus. Quando Paulo orava, Paulo trazia esse conteúdo doutrinário para as suas orações. Então, ele, como eu já lhes disse aqui, ele orava, por exemplo, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que os efésios, e no nosso caso também como seus leitores no caso, nós pudéssemos, por exemplo, sermos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Paulo agradece pela bênção passada da eleição, pela bênção presente da adoção, pela bênção futura da glorificação final em Cristo Jesus, porque as orações de Paulo estavam encharcadas desses conteúdos bíblicos e doutrinários. Quando a gente entende isso, as nossas orações se tornam orações mais robustas, mais fortes. E como eu dizia essa semana para o Lucas, no nosso discipulado, a gente vai aprendendo a... Não que a gente não tenha que pedir coisas a Deus, mas nossas orações se tornam menos fúteis, e nós gastamos menos tempo pedindo coisas fúteis a Deus. Não que nós não possamos pedir futilidades a Deus, eu explico. A oração precisa ser o lugar onde você coloca os seus desejos. Deus é teu pai. Ah, Deus, eu quero trocar de carro. É um desejo do teu coração? É lícito você apresentar isso diante de Deus. Ah, Deus, eu quero um namorado, quero uma namorada. É lícito você apresentar essas coisas diante de Deus. Ah, Deus, eu quero alguma coisa que eu estou querendo há tanto tempo, nunca consigo comprar. É lícito você apresentar essas coisas diante de Deus. Entretanto, essas não podem ser a tônica da nossa oração. A oração excelente é uma oração com conteúdo bíblico doutrinário, onde a gente pede a Deus para viver a palavra. Sabe qual é um dos nossos problemas que a gente tem, meu e seu? A gente lê a palavra, a gente ouve a mensagem no domingo, a gente conhece muitas vezes as escrituras sagradas, mas nós não buscamos viver a palavra. É muito bom ouvir a palavra, mas nós temos dificuldade de vivê-la na nossa vida. Quando a gente começa a viver a palavra, começa a pensar que a palavra não é para o outro, mas é para mim, para minha mudança pessoal, para minha transformação pessoal, tudo começa a ficar diferente na vida da gente. E aí, as nossas orações vão sendo transformadas e vão ganhando esse conteúdo mais sólido, e essa eu posso afirmar sem medo de errar, que é uma das marcas, uma das características de uma oração excelente. Agora Paulo pede algumas coisas, e eu queria agora começar a ver essas coisas que Paulo começa a pedir. Paulo começa a pedir algumas coisas nessa oração. Primeiro, Paulo ora pedindo que os seus leitores fossem fortalecidos no íntimo do seu ser com poder. É interessante, né? Paulo fala: Senhor, que os meus irmãos possam receber um fortalecimento no mais íntimo do ser deles. Isso é muito importante, porque o íntimo do ser que Paulo se refere é justamente um fortalecimento na área intelectual. Tem a ver com o fortalecimento da razão, tem a ver com o fortalecimento do pensamento. Às vezes quando a gente pensa em íntimo do ser, pode parecer algo do coração, da alma, mas o que Paulo se refere aqui é a uma espécie de fortalecimento na área do intelecto. Entenda uma coisa: a oração de Paulo é para que eles pudessem ter a mente fortalecida. Guarde uma coisa:
Tudo começa na mente. É na sua mente que surgem os ataques do diabo. Por isso, e não por outra coisa, que lá em Efésios capítulo 6, mesma carta, no capítulo 6, quando Paulo ora pedindo Paulo fala da armadura do crente, usando a metáfora da armadura, ele fala que o cristão precisa colocar o quê? O capacete da salvação. Por quê? É na mente que os ataques acontecem. As setas do inferno surgem na mente. As investidas de Satanás começam aqui, ó, na forma de você pensar, na forma de você enxergar as coisas. É na mente que nasce o desânimo. Não é no coração, é na sua mente. É na mente que nasce toda a motivação para fazer qualquer coisa. É na mente que nasce a fé em você. Queridos, isso é interessante porque nós somos seres muito emotivos, né? A gente costuma dizer que o ser humano ele é 90% emoção e 10% razão. E é fato isso. Mas nós não podemos fechar os olhos para o fato de que é na nossa mente que tudo começa. Até mesmo os sentimentos. Porque o sentimento é algo que nasce em primeiro lugar na sua mente, no seu intelecto. E aí, Paulo está dizendo o seguinte, ó, Senhor, está orando da seguinte forma: que os meus irmãos sejam fortalecidos no íntimo do ser deles. Queridos, se você tiver uma mente renovada como nós vimos hoje de manhã nós temos estudado aqui a carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós nos encontramos com o capítulo 12 e eu fiquei apenas nos versos 1 e 2, de tão rica que é aquela carta. E nós vimos aqui o desejo de Paulo, exortando aos irmãos para que pudessem ter uma renovação constante da mente. O cristão precisa ter sua mente renovada diariamente. Agora, sabe como é que você renova a sua mente? Se encontrando com a palavra de Deus, abrindo-se para a ação do Espírito Santo, ouvindo uma mensagem como essa e não guardando num baú, mas levando para sua casa e orando, pedindo a Deus: Deus, como que eu consigo viver uma oração, uma vida excelente, uma vida espiritual excelente e uma vida de oração excelente? Você renova a sua mente revisitando os conteúdos bíblicos. Você renova a sua mente se encontrando constantemente com o teu Deus. Você renova a sua mente lendo bons livros que falam de Deus e sobretudo a própria palavra de Deus. É assim que você consegue ter uma mente renovada. E mais, você consegue ter uma mente pronta e fortalecida quando você vive aquilo que eu costumo chamar de senso de missão. Todo soldado, eu falava sobre o soldado cristão há pouco tempo aqui. Todo soldado, quando ele está de serviço, ele sabe que ele não pode relaxar. Ele sabe que ele não pode se dar ao luxo de se desconectar do cenário de guerra ou o cenário hostil em que ele está inserido. Nós estamos inseridos num cenário hostil, numa realidade hostil que é o mundo que nós vivemos. Sabe o que você precisa entender? Que quando você... tem um detalhe, né? A igreja é um lugar de segurança. Igreja é um lugar de segurança. Como assim? A gente está aqui ouvindo a palavra, nos desconectamos do mundo lá fora exterior. Porém, isso aqui é uma bolha, como a gente costuma brincar, né? Isso aqui é uma bolha. Daqui a pouco vai fazer assim, ó, e vai furar a bolha. Você vai sair da bolha de proteção e você vai voltar para casa. Muitos começam a enfrentar as primeiras lutas já no domingo à noite, quando chega em casa. Tem um cônjuge não crente, filhos não crentes, pais não crentes. A bolha já é estourada no domingo à noite. Não espera nem a segunda-feira chegar para isso acontecer. Começa no domingo à noite. E aí, queridos, o grande desafio é você conseguir, depois que isso aqui passa, manter a renovação da sua mente, manter-se fortalecido, poder fazer frente aos ataques que vão chegar contra você. Talvez já hoje, e não quero ser profeta do caos, e nem desejo isso para a sua vida, mas é a realidade. E aí Paulo está dizendo: fortaleçam-se. Senhor, eu oro, na verdade a oração de Paulo, eu oro para que vocês sejam fortalecidos no íntimo do ser de vocês. O cristão é alguém
que precisa buscar constantemente esse fortalecimento. Então, pegando o gancho da oração, da canção que já cantamos hoje, Senhor, leva-nos além, Senhor, leva-nos além, e que nós possamos a cada dia orar e pedir a Deus esse fortalecimento interior, essa capacitação que só Deus pode nos dar, só Ele pode fazer na nossa vida. E aí, queridos, Paulo começa então orando, pedindo para que os cristãos fossem fortalecidos no íntimo do ser, mas ele também ora pedindo que Cristo habite no coração deles mediante a fé. Que coisa bonita, né? Paulo primeiro atinge o intelecto, a mente, a razão, e agora Paulo começa a falar, por assim dizer, do coração. Começa a falar dessas verdades descendo para a alma, porque tem um detalhe, eu falava até para o Lucas no discipulado hoje, perdoe citar tanto o Lucas aqui, ele vai ouvir essa mensagem depois, que eu sei que ele ouve, vai ouvir eu falando dele tantas vezes, mas eu falava para ele hoje que tinha um pastor conhecido que ele dizia o seguinte, que alguns cristãos sofrem de hidrocefalia teológica, né? A comparação não é muito lá politicamente correta, né? Mas você sabe que a hidrocefalia é aquela doença que o sujeito fica com a cabeça muito grande, né? Tem da água no cérebro, na cabeça, enfim. E aí ele diz o seguinte: crente que sofre de hidrocefalia teológica, a cabeça do sujeito é imensa de teologia, mas não desce uma gota para o coração. E é fato. Tem gente que conhece a palavra, mas não consegue dar contornos práticos ao conhecimento, não consegue colocar em prática na sua vida, não consegue absorver aquele conteúdo para si. E aí, queridos, não tem como nós não nos lembrarmos da postura dos fariseus, que eram excelentes no conhecimento bíblico, no conhecimento teológico, mas não praticavam de coração nada daquilo. E quando praticavam, a prática deles era para serem vistos pelos outros. E quando Paulo ora pedindo para que o coração deles pudesse, que Cristo pudesse habitar no coração deles, ele estava orando para que Cristo pudesse morar. E esse morar enfatiza justamente a influência penetrante e duradoura de Cristo na vida de uma pessoa, e implica em genuína e permanente conformidade com o caráter de Cristo. O que Paulo está orando e pedindo é o seguinte: que o nosso caráter possa ser moldado ao caráter de Cristo. É aquilo que Paulo também disse em Romanos, como vimos hoje de manhã no capítulo 12, versos 1 e 2, não vos conformeis com este mundo. Mas, aí juntando os dois textos de Romanos e Efésios, mas que Cristo possa habitar no coração de vocês, possa moldar o caráter de vocês, possa transformar a vida de vocês, ao ponto de quando as pessoas de fora olharem para vocês, não vejam vocês, mas vejam Cristo em suas vidas. Que coisa maravilhosa! É a oração de Paulo, porque ele sabia a importância de Cristo habitar o nosso coração. A oração de Paulo é para que sejamos completamente influenciados pelo caráter de Cristo no nosso cotidiano. Tem a ver com o que ele fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 20: fui crucificado com Cristo. Aleluia! Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que coisa maravilhosa! Fui crucificado com Cristo, então não são mais as minhas vontades, mas é a vontade de Cristo. Não é mais o meu querer, é o querer de Cristo. Não tem a ver mais com os meus projetos, mas são os projetos de Deus na minha vida. Não tem mais a ver com aquilo que eu gosto, que é bom, que é satisfatório. Tem a ver com o reino de Deus, a vontade de Deus e o que Deus tem estabelecido para a minha vida. Que coisa maravilhosa, queridos! Quando Cristo de fato habita no nosso coração, a oração passa a fazer parte do nosso cotidiano. Sabe qual é o nosso problema com a oração? No fundo, o problema da oração reside justamente no fato da nossa vida. É duro ter que chegar a essa constatação, mas reside no fato de Cristo não ser pleno em nós. Porque se Cristo de fato for pleno em nós, a nossa vida vai ser encharcada de oração. Olha só o que o Henry Nouwen, um autor que eu gosto muito, ele disse num dos seus livros: a pessoa que nunca ora é como uma criança com asma. Por lhe faltar ar, o mundo todo murcha diante dela.
ela se arrasta num canto, ofegante, e praticamente entra em agonia. No entanto, o homem que ora, abre-se para Deus, e pode voltar a respirar livremente. Ele se põe de pé, estende as mãos e sai do seu canto, livre para dar passos largos e ousados pelo mundo, porque pode sem medo. Que coisa maravilhosa! A vida de oração faz isso com a gente. Ele compara uma pessoa que não ora a uma criança com asma, que deixa de perceber e viver a beleza da vida, porque está ofegante, não consegue respirar. E quando você vive na agonia de quem não consegue respirar, toda beleza se enfeia, por assim dizer, aos seus olhos. Você nem consegue enxergar tamanha beleza. Agora quem ora, Henri Nouwen vai dizer: curte a vida de verdade, desfruta da vida de verdade, experimenta de verdade o que Deus tem proposto para ela. Queridos, em nome de Jesus, a minha expectativa, a minha oração é para que de verdade nós possamos dizer como Paulo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, estou encharcado de Cristo, estou cheio de Cristo, Cristo habita em mim, e por isso eu consigo viver vida de oração no meu cotidiano. Terceiro pedido de Paulo, Paulo ora também para que sejamos arraigados e alicerçados em amor. Interessante, porque Paulo usa duas metáforas, uma da engenharia e outra da agricultura. Ele fala de alicerce, que tem a ver com a engenharia, construção de prédios, e ele fala de arraigados, da ideia de uma árvore com as suas raízes profundas, onde essa árvore fica arraigada, e para você tirar essa árvore você precisa cavar profundo para tirá-la com as suas raízes. Ele usa essas duas metáforas. E aí é interessante, porque arraigados e alicerçados refere-se justamente a uma vida fundada, construída sobre as bases do amor de Deus. Se tem algo que pode caracterizar Deus, é amor. Uma das definições de Deus nas Escrituras é amor. Deus é amor, como João vai dizer. Estar alicerçado nesse amor pressupõe conhecimento tanto conceitual quanto prático do amor de Deus. Eu sei que Deus me ama, mas eu experimento esse amor na prática. São duas coisas. Uma coisa é o conhecimento conceitual, a ideia conceitual do amor de Deus. Eu sei que Deus é amor. Mas outra coisa tão importante quanto é você experimentar o amor na sua vida. É você se abrir para esse amor, experimentar o amor de Deus. Da mesma forma, falando dos nossos relacionamentos, nós precisamos entender que existe algo que nós chamamos de amor conceitual e amor prático. Acho às vezes que somos bons no que diz respeito ao conhecimento do amor, o amor conceitual, mas deixamos muito a desejar no que diz respeito ao amor prático. O amor que estende a mão, o amor que acolhe, o amor que escuta, o amor que caminha a segunda milha, o amor que perdoa o ofensor, o amor que não fica guardando magoinha no coração, porque fulano virou a sobrancelha para mim naquele dia. Amor que passa por cima de tudo. Amor ausente nas igrejas em geral, porque às vezes a gente é muito bom para adorar a Deus, para servir a Deus, para amar o irmão, enquanto o irmão não fala alguma coisa contra a gente. O que fala? Não é verdade? Esse tipo de coisa rola. Agora, os verdadeiros filhos de Deus, eles estão arraigados, alicerçados em amor. Queridos, quando nós estamos arraigados e alicerçados em amor, pode acontecer o que for, que a gente não se abala. Nossos relacionamentos não se abalam quando um vento de discórdia entra na igreja. Os nossos relacionamentos não se abalam quando alguém fala alguma coisa e é sempre assim, né? Eu como pastor, eu sei como funciona. Eu tenho o hábito, a prática de alguém, quando alguém fala alguma coisa sobre alguém, eu já falo: está me contando isso? Sabe que eu vou no fulano para dizer que você falou isso. E é interessante que quando eu faço o movimento inverso, né, que eu vou na fonte da informação, a pessoa sempre fala: não, mas não foi isso que eu quis dizer, não era bem assim. É sempre assim. Em 99,9% dos casos funciona assim: não foi essa a minha intenção. E tudo fica bem no final, porque a gente senta, a gente conversa, a gente coloca as cartas sobre a mesa, a gente esclarece tudo. Porque tem uma coisa: comunicação, como já disse o mago
do marketing aí, né? Não é aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, mas é o que o outro entende. E aí a gente começa a ter um problema, porque muitas vezes o outro está entendendo o que eu não falei. Eu estou querendo falar uma outra coisa, mas por causa do momento existencial, emocional, o time de uma pessoa, ela não consegue entender a informação que eu quero passar. Então, queridos, Paulo está dizendo, orando para que nós sejamos arraigados e alicerçados em amor, porque se de verdade nós formos alicerçados em amor, a atitude mais básica do amor, sabe qual é? Perdoa, Mônica, eu vou usar você como exemplo, né? Mônica, poxa, você me fez isso, falou isso, poxa, eu queria te ouvir. Aí a Mônica vai falar, não, pastor, não é nada disso. Poxa, aquele dia eu tinha, não foi não, tá? Vou dizer assim, eu tinha brigado com o Paulo, não foi não, tá? Eu tinha brigado com o Paulo, o Paulo me aborreceu, eu cheguei aqui aborrecido, não tinha nada a ver contigo. Ai, Mônica, que bom, poxa, estou com um coração leve agora. Quantas vezes isso acontece, não é com a gente. Agora, quando a gente não se dá o trabalho de amar ao ponto de tomar atitude básica, simples, de ir no irmão, Edgar, tá tudo bem, cara? O que aconteceu? Eu estou achando que você está me olhando estranho. Não, pastor, nada a ver com você, tive um problema no trabalho. Via de regra, ir na direção do outro resolve todos os problemas. Paulo ora para que estejamos arraigados e alicerçados em amor. Nós precisamos ser a comunidade daqueles que se amam. E esse amor não pode ser só na hora do louvor. Diga para o teu irmão que você o ama. O cara fica constrangido. Ai, meu Deus, dizer que eu te amo, tá? Te amo, tá? Cheio de vergonha. Já viu como é que a gente tem dificuldade para dizer que ama o outro? Meu Deus do céu, quanta limitação. Como somos presos. O homem dizer para o outro que ama, então, pô, eu te amo, cara. Pô, meio cara, né? Valeu, Deus te abençoe. Melhor, né? Deus te abençoe, melhor do que eu te amo. Bobagem. Irmãos, em nome de Jesus, o povo de Deus tem que ser um povo que se ama. Um povo de Deus tem que ser o povo que está alicerçado em amor, que ama o próximo. De manhã surgiu a discussão aqui no nosso debate aqui que a gente faz de manhã aqui aos domingos sobre homossexualismo. Qual é a postura? É amor. Amor. Amar o homossexual que entrar por essa porta, abraçá-lo, cuidar dele se ele quiser ser cuidado, e pregar a verdade, como a gente viu aqui de manhã. Não deixar de falar nada do que temos que falar das escrituras sagradas, por quem quer que seja homossexual ou não. Trago esse exemplo apenas para dizer que o que mais precisa caracterizar a minha vida e a sua vida é o amor, porque Deus é amor. Deus, ele é poder, mas o que vai caracterizar Deus é o seu amor por cada um de nós. Por isso, irmãos, que de verdade nós possamos ser a comunidade daqueles que se amam e daqueles que amam os de fora. Paulo vai continuar a sua oração, e um último pedido que Paulo faz. Paulo ora também para que nós possamos compreender o amor de Deus. Que coisa fantástica, né? E a pergunta é: como compreender o amor de um Deus infinito? Como compreender o amor de um Deus que ama incondicionalmente? Como compreender o amor de um Deus que foi capaz de dar o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados? Mas Paulo ora para que esse mistério seja desvendado dentro do nosso coração, para que nós possamos compreender o amor de Deus. É interessante, né? Porque lá no texto, o texto fala assim, verso 17: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, só dá para entender o amor de Deus quando estamos arraigados e alicerçados nesse mesmo amor e vivendo esse mesmo nível de amor uns com os outros. Possam juntamente com todos os santos. É um nível de compreensão que sozinho você não atinge. É muito importante isso. Esse nível de compreensão do amor de Deus você não consegue descobrir no teu quarto orando sozinho. Esse nível de amor você não consegue descobrir no seu isolamento. Paulo fala para que vocês possam descobrir junto com todos os santos. Somente em meio à unidade, no meio da comunhão, nós podemos vislumbrar esse amor maravilhoso de Deus. E ele ora assim: possa juntamente com todos os santos, estou no verso 18, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Como é que você vai conhecer um amor que excede todo conhecimento? Só por meio de revelação. Que coisa maravilhosa!
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, toda a plenitude de Deus é tudo aquilo que Deus pode revelar sem deixar de ser Deus. É tudo aquilo que Deus pode nos dar a conhecer. E olha que tem muita coisa que Ele quer dar a conhecer a cada um de nós, e que não vai descaracterizá-lo como Deus. Ele vai continuar sendo Deus e dando conhecimento, a possibilidade de nós conhecermos o seu caráter, o seu amor, a sua manifestação. E Paulo ora, é tremendo, né? Para que nós possamos compreender esse amor de Deus. Mais uma vez, este é um movimento que se dá na mente, compreender. Aqui é interessante porque há uma retroalimentação, né? Quanto mais você conhece o amor de Deus, mais você ama. E quanto mais você ama, mais você é aperfeiçoado nesse amor. Retroalimentação, né? Eu busco o conhecimento do amor, eu sou impactado por ele, esse amor se revela na minha vida, e esse amor faz com que eu cada vez mais seja aperfeiçoado no próprio amor de Deus. Termina essa mensagem dessa noite falando da consequência direta da oração excelente de Paulo. Paulo diz, tudo isso com uma finalidade, serem cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o desejo de Deus, queridos, que sejamos plenos. Lembra do meia boca que eu dizia? Tem um monte de crente meia boca, né? Tem um monte de crente mais ou menos. Vai para o céu. Se você for um crente meia boca, se a sua oração for meia boca, você vai para o céu. Mas, queridos, como eu costumo dizer, é possível viver o céu aqui. É possível você começar a viver o céu aqui nessa existência. Agora, o problema, mais uma vez, é que a gente se acostuma com a não excelência. A gente se acostuma com a não plenitude. A gente se acostuma com aquilo que é mais ou menos. O lustre está torto, mas ele acende a luz. É o que importa. Não, não é o que importa. Tão importante quanto iluminar é estar pendurado certinho. Tão importante quanto você ir para o céu no futuro é você viver o céu aqui agora. É você viver a plenitude dessa vida que Deus tem reservado para cada um de nós. Esse é o desejo de Deus, que sejamos plenos. Ter vida plena é ter vida abundante, contente e próspera, no sentido mais pleno que essa palavra possa ter. Sabe qual é a expressão, a palavra que o judeu usava no Antigo Testamento para essa expressão de plenitude? É a palavra shalom, paz. A gente interpreta shalom só como paz, né? A ideia de sentir paz, não. Para o judeu, essa palavra shalom, ela é muito mais cheia de significados do que simplesmente essa paz que a gente diz. Para o judeu, shalom tem a ver com plenitude de vida. Tem a ver com vida plena, vida contente, vida próspera, materialmente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Significa uma vida de contentamento na presença de Deus, onde todas as coisas estão encaixadas nos seus devidos lugares. Isso é paz para o judeu. Isso é a verdadeira shalom, que a gente às vezes se refere tanto a ela. Isso tem a ver com vida plena, plenitude de Deus na nossa vida. E Paulo termina a sua oração exaltando a glória e a majestade de Cristo, aquele que pode realizar todas as coisas na nossa vida. E olha como é que ele termina, verso 20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A verdadeira oração, a oração excelente, é aquela que começa em Deus e termina em Deus. Começa em Deus e termina em Deus. Nós somos alvos da oração, somos objetos na oração, oramos uns pelos outros, mas a oração excelente é aquela que faz de Deus, que coloca Deus no centro de todas as coisas. Ela começa em Deus e ela termina em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma oração excelente
ela tem como característica o seu desensimesmamento, a sua humildade, e ela é uma oração bíblica. E como oração, em Efésios capítulo 3, a oração de Paulo, ele orou para o fortalecimento íntimo do ser com poder na vida daqueles irmãos, para que Cristo habitasse no coração deles mediante a fé. Ele orou para que eles estivessem arraigados e alicerçados em amor, e ele orou também para que eles e nós pudessem e nós possamos compreender o amor de Deus em toda a sua dimensão, amor que foi revelado sobretudo no fato desse Deus entregar o seu Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Queridos, hoje é dia de mudança, tem que ser dia de mudança. Tem que ser dia de mudança na minha vida e dia de mudança na sua vida. Até quando nós vamos continuar desenvolvendo uma espiritualidade meia boca? Uma vida de oração, tá bom. Funciona, tá bom. Acendeu, tá bom. Até quando a gente vai se arrastar como crente, se arrastar como discípulos de Jesus? Até quando a gente vai viver essa devocionalidade capenga, que fica esperando a gente ter vontade para orar, vontade para ler a Bíblia? O cristão não pode esperar ter vontade para chegar diante de Deus, porque muitas coisas vão concorrer, trabalhar contra essa iniciativa. Gosto muito de Inácio de Laranhaga, no livro Mostra-me o Seu Rosto, quando ele diz: quanto mais você ora, mais você tem vontade de orar, mas quanto menos você ora, menos você tem vontade de orar. A gente se acostuma. A gente se acostuma em não vir à igreja. 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses sem vir à igreja. A gente se acostuma e vive sem. A gente se acostuma com a pouca oração ou nenhuma oração. A gente se acostuma com a pouca ou nenhuma leitura da Bíblia. A gente se acostuma com a falta de comunhão uns com os outros. A gente se acostuma. Mas essa não é a vontade de Deus. Leva-me além. Leva-me além. Eu quero ir para além de mim mesmo. Eu quero viver uma devocionalidade excelente. Eu quero ter uma vida de oração excelente. Eu quero isso para a minha vida. E você? Quer isso para a sua vida? Você quer realmente desejar esse nível de oração que Paulo nos apresenta, que é a oração que agrada a Deus, a oração que Deus tem no seu coração para cada um de nós? Se você quer, queria convidar você a ficar em pé. Queria chamar o pessoal do louvor. Queria que nós cantássemos de novo: leva-me além.